Eu brincava muito com a terapeuta, eu falava assim, não, eu faço piada com tudo, é assim que eu cresci na internet, e realmente eu fazia piada com tudo, sabe? Ninguém me via mal, ninguém perguntava se eu tava mal, se em algum momento eu tinha dificuldade, porque eu sempre tava bem. E quando você mostra sempre bem, as pessoas acham que sua vida é perfeita. Por isso, muitos comediantes são doentes. Uma situação que eu lembro que eu tentava sempre fazer todo mundo sorrir, eu não conseguia mais fingir. E aí isso me pegou. Eu falei, como é que eu vou fazer alguém sorrir se eu sou triste? Porque até então dava pra esconder, mas eu não tava conseguindo mais. Eu tentava fazer isso aqui, ó. Eu não conseguia. Era todo dia pensamentos negativos. Todo dia, todo dia, todo dia. E eu não sabia o que era isso. Ninguém da minha família tinha isso. Até então eu não sabia. Eu falei, eu não quero mais viver, porque eu quero só sumir. Minha vontade era de sumir. E quando eu ia me jogar, eu ouvi uma voz falando assim, ó, não vai não. Eu olhei pro lado, sabia que não tinha ninguém, eu tinha conferido toda a casa, trancado as portas, quem é que tá aí? Aí tá, vem pra parar de novo, ouvi mais forte, não vai, não. E desse jeito, não vai, não, pausadamente. Se eu realmente ouvir alguma voz, um dia isso aqui vai ser revelado pra mim. Mas, Deus, se tu existe, em uma semana, se tu não fizer nada, eu vou tentar de novo. Eu nunca falei isso em lugar nenhum, mas eu vou falar aqui. Porque um pastor revelou isso pra mim, né? Então, eu falei, um dia eu vou contar isso, mas só se for revelado. E aí ele revelou o que aconteceu comigo, quem falou comigo e o que falou comigo. O pastor Maurício falou assim pra mim, naquele dia, naquele quarto, em cima de uma varanda meio aberta assim, quem falou contigo foi o Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Plenitude. E eu já vou começar te lembrando que eu tenho um presente para você. Que presente é esse, Camila? Muitas vezes as pessoas não conseguem tangibilizar o que é uma vida plena. Elas até acham bonito o nome e sentem uma coisa boa no coração, mas o que é de verdade uma vida plena? Nós criamos uma ferramenta, né? E eu preparei um presente para você. Vou te mandar aqui um link, você vai baixar essa ferramenta, você vai levar alguns poucos segundos e ela vai te ajudar a trazer consciência, vai mapear a tua vida e vai trazer consciência sobre o quanto você vive a plenitude no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua conexão com Deus, na tua saúde, na tua forma de se posicionar em todas as áreas da sua vida. Então recebe essa ferramenta, porque o primeiro passo para uma jornada de transformação sempre é a consciência. Então recebe o meu presente, tá? E hoje eu estou muito feliz, eu tenho uma mulher linda do meu lado e que nós não combinamos. Eu vou mostrar para vocês, nós não combinamos, mas nós estamos em rapport. Você sabe o que é rapport? Rapport é conexão. Rapport é quando as duas pessoas entram na mesma frequência, na mesma sintonia. Nós não combinamos, nós estamos com a sandália da mesma cor. Meu Deus, é mesmo, tá vendo? Nós estamos com vestidos da mesma Gente, cor. o anel também. Olha isso! Não, aí é demais. Aí é brincadeira, tá? O anel de curvinha, o bom é que ela já se apresentou aqui, né? Ela já se mostrou aqui pra vocês. Gente, eu tô passada, tocada. Nós estamos completamente conectadas, sem combinar, e tem propósito nisso, né? Então, que Tem algum honra manto receber aqui. essa mulher linda, Leila Reis. E eu não apresento as pessoas, minha amiga. Por quê? Sim. Porque eu vou terminar sempre falando do que eu vejo, e o que eu vejo é muito pouco, e você é muito maior do que o que eu vejo, você é muito maior do que você faz. Então eu quero que você se apresente para a nossa audiência. Nós tivemos um tempo de oração aqui juntas, e o que nós pedimos foi: usa as nossas vidas, Espírito Santo tem liberdade, né? E coloca graça na nossa palavra e prepara o coração de quem vai ouvir. Então eu acredito que o testemunho dela, a história dela, a jornada de crescimento, de superação, de aprendizado, o processo que ela se submeteu e que ela submete, os frutos que ela vive hoje, vai te inspirar a sair do lugar que tem limitado a sua visão. Então, é com você, princesa. Eu vou só ouvir hoje, vou só ser inspirado por você. Então, Se pronto. apresenta. Eu sou Leila Reis, sou influenciadora, comediante, empresária, mentora, faço ações sociais. Eu já tenho mais de 9 milhões de redes sociais no total, na internet. Já Na faturei... internet, e você é da onde? Isso é uma longa história, mas vida interior do Maranhão, chamado Bacabal, né? Morei muito tempo em Teresina, Fortaleza, e nesse meio tempo fui para João Pessoa e peguei o DOT, acho que o Nordeste em si, ele, não sei explicar, ele me contamina, a minha energia principalmente porque eu também sou comediante, né, como eu falei, então isso contaminou assim de uma forma positiva, né, que eu brinco contaminou, porque o nordestino, se você tá do lado, você sorri, você brinca, você é aleatório, é dele, sabe, então a gente tem essa energia, e assim, eu tô em São Paulo só tem 1 ano e meio,
1 ano e 1 mês e pouco, já vim outras vezes. Nunca peguei nenhum tipo de jeito. Fala daqui, eu falei, menina, é nordestina mesmo, não adianta. Ah, não eu também. As adianta. pessoas olham pra mim, se você não sabe, eu também sou nordestina, né? Eu sou do Ceará. E todo mundo diz assim, e esse de puxado, deserto? Gente, ó, respeito o meu Ceará, deixa ele aqui comigo. Deixa ele um pouquinho Deixa ele aqui comigo, amo o meu Ceará, mesmo já estando há 5 anos e alguma coisa em São Paulo. É isso, o que eu mais admiro, assim, é exatamente isso, porque vocês têm o jeito de vocês trazem isso, vocês trazem a verdade, e o que eu mais falo hoje, é tanto na minha mentoria, as coisas que eu falo, gente, eu cresci com autenticidade, eu cresci sendo quem eu sou, né, e hoje em dia todo mundo tenta se encaixar num perfil que não é. Padrão. E você vai andando com as pessoas, você vai realmente se tornando aquilo, mas eu sempre fui aquela pessoa que eu andei com os outros e eu carregava os outros para ser igual a mim, sabe? Não, você pode isso. Não, mas eu tenho medo daquilo. Não, você pode. Então, eu acho que isso é o que tem mais legal em mim e é o que eu resgato nas pessoas, a autenticidade, a verdade. E depois que eu entendi isso, muita coisa mudou na minha vida. E por um período de tempo, né, eu também virei uma pessoa perdida em usar coisas erradas, tipo, drogas, bebidas. Eu tive essa vida, né, de festa, e eu falo que foi essa única coisa que eu fiz pelos outros, né? Que eu fiz porque os outros estavam fazendo e tal, mas o resto tudo era eu que chamava, eu que brincava, eu que, sabe, a alegria, ela era a alegria da festa. Então, eu sempre fui essa pessoa espontânea, e eu acho que se eu tentasse me tornar uma pessoa diferente disso, eu perderia minha própria identidade. Então, depois que eu me reconstruí, né, graças ao CIS, também a vocês, foram 5 CIS já, Plenitude, PCE, eu já fiz de tudo. Ela é alguém que vive a jornada. Viva e viva, tá? Porque é a melhor coisa que você faz. Você fala assim, eu vou para um CIS, aí vai para 1, meu amor, vai para 2, vai para 3, quando sua vida vai evoluindo de uma forma que é absurdo, né? Quando a gente quebra o orgulho, o ego, a gente entende que a gente não sabe de nada e que todo dia a gente aprende coisa diferente. Vocês, que já são pessoas que entregam, vocês aprendem com a gente, imagina a gente que o quanto a gente não pode aprender com vocês. É isso. E, Leila, fala da Leila de Bacabal. Ai, que bênção. A minha história, Camila, ela é muito humilde, né? Eu vim do interior do Maranhão chamado Bacabal mesmo. O pessoal pergunta, é Bacabal? Eu disse, Bacabal. E lá é uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo uma cidade muito boa de se morar, com pessoas boas. Lá eu comecei vendendo sanduíche na rua para ajudar a minha família. Eu tive uma história que hoje já perdoei meu pai, graças a vocês e tudo mais. A gente tem uma vida tranquila, em paz. Mas a gente teve uma vida onde meu pai era um cara muito agressivo, né? É casado com sua mãe ainda? Sim. Inclusive, eu tive que perdoar minha mãe, porque na época ela não quis, digamos assim, terminar com meu pai. Eu trabalhei minha vida inteira para ajudar a salvar a minha mãe do meu pai. Olha a loucura. Então, com 16 anos, eu falei, eu não vou ficar aqui. Eu fugi de casa por causa do meu pai, pra casa dos meus avós. Então, eu tive essa infância de medo, né? O tempo inteiro dentro de casa, com meu pai sendo agressivo, tipo, ele já quebrou mesa de vidro em cima de mim, tipo, várias situações, né? E isso me magoava muito. E eu falava, um dia eu vou tirar minha mãe daqui. Porque eu lembro que ela falava, gente, preste atenção essa fala. Eu lembro que ela falava assim, filha, eu só não separo do seu pai porque eu não tenho condição de manter você e Aquela seu frase irmão que eu digo no CIS, né? sozinha. E Aí aí, trouxe culpa pra você. isso me trouxe a culpa. Então, tomem cuidado com o que vocês falam pro filho de vocês, porque eles levam a culpa pra eles. Tipo, minha mãe tá sofrendo, então eu vou salvar ela. E eu levei esse fardo a vida inteira. Tanto que, até mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, antes de eu fazer o CIS e tudo mais, a viver todo esse processo, eu era salvadora de todo mundo, menos de mim mesma. Então, eu tentava salvar minha mãe, depois foi minha família, depois foi meus amigos. Eu tentava salvar, e eu me abandonei de todas as formas, né? Que foi um desses motivos que eu me joguei pro mundo de uma forma de, tipo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas se eu puder fazer pelo outro. Então, essa questão de fazer pelo outro nunca foi difícil para mim. O negócio era fazer por mim, né? Então, minha vida foi essa. Comecei a vender sanduíche na rua, entreguei panfleto, vendi Rinode Day, aprendi a vender desde cedo. Ainda em Bacabal. Ainda em Bacabal. Eu nunca trabalhei de carteira assinada, porque eu falo que a gente tem algumas inspirações, como, por exemplo, meu irmão. Minha mãe ganhava 1.000 e pouco na prefeitura. Meu pai era autônomo e ganhava 3.000 reais. Não tinha, ele trabalhava dentro do carro vendendo remédio. E aí eu olhava assim, meu pai ganha mais do que minha mãe, trabalha a hora que ele quiser. Minha mãe tem chefe, tem coisa, tem reclamação. Achei,
peraí, não tá legal isso aqui não, eu tô preferindo o trabalho do meu pai. E meu irmão também, meus tios, todos eram vendedores, empresários de alguma forma, né? Ganhava lá seus 3, 5 mil. Eu falei, gente, pô, minha mãe é a mais pobre da família e é a única que trabalha de carteira assinada. Eu falei, não quero isso aqui não. E aí foi quando eu comecei a vender sanduíche, comecei a pensar, eu vou fazer isso, aquilo. E aí aconteceu um período que eu fui fazer uma faculdade lá em Bacabal, né? Não sabia que essa faculdade de educação física, que eu sempre treinei desde os 14 anos, ela era uma faculdade fake. Acabou que eu era a mais nova da faculdade, mas eu sempre fui a mais rápida, a mais inteligente, né? A mais. Tô olhando, Ligada. analiso tudo, a mais atenta. E eu olhava assim, eu falei, gente, isso aqui não tá certo, essa faculdade não tem como ser. Eu nunca fiz uma faculdade, mas vai dizer que uma anatomia eu vou ter uma vez no mês uma aula, uma coisa. Tava assim um negócio meio aleatório, como é que eu vou me formar dessa forma? Eu fui buscar o CREF, não tinha. E aí aconteceu várias situações, já tava trabalhando na academia como personal, né? Porque interior é assim, não tem negócio de Lógico. ter. Carteira, não. De ter negócio de CREF, não. Lá no interior você tem um corpinho legal, você já tá trabalhando. E isso era o que aconteceu comigo, né? Passei uns 7 meses. E eu descobri algo ali em mim, naquele período, que eu não sabia, que eu tinha a dom da comunicação. Os meus tios eram sempre muito engraçados, muito brincalhão, e eu gostava, eu achava isso legal, eu achava isso divertido. E eu sempre fui aquela pessoa que gostei de fazer as pessoas sorrirem. Então, eu só tô bem, entre aspas, se eu te faço sorrir. Porque pra mim, quanto mais leve eu te deixo, mais você fica à vontade comigo e mais a gente tem uma boa energia, uma boa sintonia. Eu sou da palavra da gratidão. Pra mim tudo tá bom, tudo dá, eu dou um jeito, tudo a gente faz acontecer. E eu fui pra academia pra ser personal. E nesse período, desses 7 meses, Você tinha quantos anos, Lene? eu tinha 16 para 17 anos. E aí eu comecei a trabalhar lá dentro e eu comecei a, tipo, com 17 anos, eu tava ganhando 2.500 por mês, cobrando quase o mesmo valor de quem era formado e com um horário de 6 da manhã a 10 da noite lotado de aluno. E eu falei, rapaz, isso aqui tá bom. Só que eu sempre pensei mais, e se, né? E se? Então, pra mim, basta uma palavra. Ah, mas aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Leila, eu ganho 10 mil reais como personal lá em São Luís, no Maranhão. Aí eu falei, então peraí, tu faz o quê? Aí ele foi puxando, sempre foi essa pessoa de ouvir, né? Aí ele foi puxando e falou assim, eu ganho porque eu faço isso, faço aquilo, eu cobro mais caro, eu me posiciono na internet, não sei o quê. E eu já era bem posicionada porque eu postava, eu gravo desde o 16. E nesse período eu comecei a postar na internet. Comecei a postar meus alunos treinando, comecei a me posicionar e comecei a querer cobrar mais caro por isso. Até que a pessoa falou assim, você nunca vai poder cobrar mais caro se você não for formada. Eu falei, peraí, então deixa eu me formar. E aí foi na época que a gente tentei ir pra Teresina, e aí lá eu passei uma dificuldade muito grande, porque eu tinha aprendido a ganhar dinheiro. Eu sabia ganhar, mas eu não sabia manter. Então, como eu não tinha, tudo eu queria comprar. Sabe? Como eu não tinha nada, tudo eu queria dar, comprar, ajudar, fazer as coisas pra mim, pros outros. Eu ia sair com meus amigos que era da época da academia. Eu falei, não, eu pago pra todo mundo, vamos, eu ajudo, eu faço. Era sempre assim, sabe? E meu dinheiro, eu sabia que no outro mês ia ter de novo. Aí foi nessa que eu fiquei sem nada. E aí eu pensei, vou pra Teresina lá me formar. Eu falo que não tem nada que venha para o mal, nada que aconteça, que o mal jogue, que não volte pro bem pra você, o que for pra ser será. Tem uma amiga que ela foi fazer engenharia em Teresina. Eu não sabia como eu ia fazer uma faculdade, né? Então, já que eu sabia que a outra ficou feia, que eu não poderia continuar, eu pensei, como é que eu vou fazer? Eu não tenho coragem de sair da minha cidade. E a minha avó, ela é uma pessoa que, o sonho dela era conhecer o mundo. A minha mãe não, minha mãe sempre foi aquela certinha, sabe? Carteira assinada, vai se formar e tal. Minha avó não, minha avó falou assim, filha, eu quero que você conheça o mundo. Eu falei, o mundo? Falei, mas existe um mundo fora daqui? Tipo, de Bacabal? Tipo, existe um mundo? Eu fiquei assim com aquela, eu quero conhecer o mundo, então. Ela falou, filha, existe o Rio de Janeiro, existe não sei o quê, existe 1 milhão de coisas pra você ir. E eu A mãe da sua mãe. A minha avó. E a minha avó é uma inspiração pra mim, porque ela é vaidosa, ela é cuidadosa, então ela é essa mulher. Minha mãe não, minha mãe é sempre aquela, minha mãe, ela dedicou a vida dela pros filhos. Sabe, por isso hoje eu faço tudo pela minha mãe. Pensava, você faz tudo pela ela, faço. Faço porque merece, porque o que eu puder fazer, eu vou fazer. Aí foi o momento que eu falei pra minha mãe, a senhora vai ter que me dar uma segurada aqui, depois eu dou um jeito. E ela conseguiu pagar, a faculdade era uns 500 e pouco na época, e colocou no apartamento, esse apartamento não tinha nada, só tinha uma mesa de vidro encostada assim, então eu dormi no chão por uns dias, depois eu comprei sabe aquele coisinha de academia? Eu dormi ali, eu dormi por um tempo ali,
aqueles ventiladorzinhos, buf, eu colocava no cantinho e ali era meu Calor quarto. de Teresina, tá? Exatamente, tá? Um Detalhe. Calor de Teresina. Detalhe. Aí as cadeiras, depois a gente foi comprar uns pouquinhos daquela de plástico, verde, e meus potes eram aqueles sorvete, né, que minha avó mandava. Minha avó tem a mania de guardar tudo que era pote. Depois de um tempo eu descobri que eu também virei acumuladora por causa da minha avó. Depois eu tive que destravar isso. Eu disse, meu Deus, eu tô guardando pote de sorvete dentro da casa, de manteiga, o que tá acontecendo? E aí a gente veio dessa escassez, então foi difícil sair um pouco desse lado também. E nesse período de Teresina eu passei muita dificuldade em relação a não ter nada, né, mesmo. Ter que comer miojo, ou tentar comer ali o que dava, desenrolar. Mas eu sempre era a Mas fez a palhaça sua de onde eu faculdade. ia. Isso. E a internet foi uma salvação pra mim nesse momento, porque eu tava só. Eu não tinha ninguém, Camila, pra conversar. E minha mãe perguntava como é que você tava. Eu sempre tô bem. Eu sempre tô feliz. Eu sempre tô grata. Eu sempre tô, uau, tá tudo perfeito. Mãe, eu tô realizando o sonho da minha vida. E eu lá chorando dentro do quarto. Então, demonstrar fraqueza, demonstrar que precisava de ajuda, pra mim, era algo impossível. Pra mim, não. Pra mim tava tudo bem, eu ia dar um jeito, ia dar certo. E graças a Deus, eu dei mesmo, sabe? Eu corri atrás, aconteceu. E eu descobri meu lado mais cômico aí. Eu comecei, antes de tudo, eu era palhaça voluntária porque eu sempre gostei de crianças. Eu sei que eu tenho algum projeto com criança, não sei o quê. Eu sempre gostei muito com criança. Depois eu fui para a faculdade de educação física e eu pedia para ser a palhaça da escola, tipo, em várias situações que acontecia, recreação, a gente ajudava em asilos também. Então eu sempre fui aquela pessoa que todos levava dando alegria. alegria. Era. E na internet eu fiz do mesmo jeito. Eu falava, não tem ninguém para conversar, e eu começava a mostrar minha rotina de pobre. A minha rotina mesmo de ter passado a ter medo. Né? Eu não vou mostrar porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não. Eu não tô nem aí, eu sou assim, eu sou aquela pessoa que eu tô no bom, eu tô mostrando bom. Eu tô no ruim, eu tô mostrando ruim. Eu tô com dificuldade, eu mostro com dificuldade. Eu faço resenha, eu brinco com isso. Porque eu falo que o maior dom do comediante é fazer piada com a própria desgraça. Mas até a gente brinca, até na terapia. O terapeuta falava assim, o que você faz com seus problemas? Isso antes, né? Eu falava, eu faço piada. E eu cresci muito fazendo piada com minhas próprias desgraças, digamos assim. E por isso muitos comediantes são doentes. Posso te interromper? Pode. Tô aqui caladinho ouvindo, mas que bom que você concluiu a frase. É por isso que muitos comediantes são doentes. Porque se tem uma coisa que eu até exorto quando eu tô num treinamento e a gente tem uma técnica, né? Que é uma técnica natural que você desenvolve com o tempo. Tem pessoas que treinam a técnica, eu nunca fiz curso de treino de palestra, mas é muito comum na hora que a pessoa se sente constrangida com o confronto, ela ri. Aí a pessoa ri do corpo dela, a pessoa ri da falta de dinheiro, a pessoa ri do casamento infeliz, a pessoa ri da dificuldade financeira, faz piada com o dinheiro que não tem, faz piada com o corpo que ela tem vergonha. E eu disse, gente, que loucura. E é a hora que eu exorto mesmo, eu disse, para de rir do que te destrói. Então a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, para de rir do que te destrói. Né? E ela foi bom que ela foi precisa. Ela disse assim, eu fazia piada com os meus problemas. Por isso que os comediantes são doentes. Nós não podemos rir. No nosso momento, no momento que a gente ri de uma coisa que nos destrói, o nosso cérebro, ele simplesmente, ele é como se ele desativasse todo e qualquer recurso que você tem para sair daquela situação de dor. Porque não é dor, você faz piada. Exatamente. Então não tem por que sair desse lugar. É muito doido. E como é que você entendeu isso? Foi Durante muitos anos você fez piada com a sua dor. Na verdade, é muito, muito louco quando você sai do ambiente que aquilo é natural, você fazer piada com aquilo é natural e todo mundo acha bom, e você vem pra um ambiente e a pessoa fala assim, isso não é normal. Tipo, eu fiquei, mas como assim é normal? Não, Leila, não é normal. Não é normal você falar que homem não presta. Não é normal você brincar com isso. Não é normal você, digamos assim, sorrir porque você é pobre, você tá passando dificuldade, você fazer piada do ventilador secando o cabelo e você fazer assim, você não reclamar com nada. Não é o fato do não reclamar, mas é o fato de você buscar resolver e ao mesmo tempo sentir ali o que eu tô sentindo. É a verdade sobre o sentimento, né? Você não tá Exato. feliz naquele lugar. Por que você tá rindo? Exato. E aí eu brincava muito com a terapeuta, eu falava assim, não, eu faço piada com tudo, é assim que eu cresci na internet, e realmente eu fazia piada com tudo, né? Eu falo que foi um período bom, porque entre outro lado eu poderia estar muito mais triste, mas ninguém me via, sabe? Ninguém me via mal, ninguém perguntava se eu estava mal, se em algum momento eu tinha dificuldade, porque eu sempre estava bem. E quando você mostra sempre bem, as pessoas acham que sua vida é perfeita.
Então, eu era palhaça na faculdade, eu era palhaça na rua, eu era palhaça para todo mundo, na internet, mas em casa eu era ferida. Eu era machucada, eu chorava sozinha, não tinha ninguém para desabafar, e eu não conversava com ninguém. Só tinha uma amiga, que até hoje é minha amiga lá de Bacabal, que virou minha assessora com o tempo, que é a Carol, que eu falava para ela, ó, tô passando por isso e aquilo. Ela faz isso, faz aquilo, e dava uma motivação ali, mas eu tinha muita dificuldade de dizer, hoje eu não tô feliz, sabe? E assim, foi um processo bem árduo. E depois disso Quando é que começou? A internet? Não, a internet não. Quando começou o momento da tua consciência que você precisava dar o nome certo ao teu sentimento? Porque isso é dar o nome do sentimento, né? Você. Foi. Porque muitas pessoas não conseguem dar nome aos seus sentimentos. Muitas pessoas passam a vida inteira e dizem assim, eu acordo, dorme, trabalha, faz comida, leva o menino para a escola, paga conta, trabalha de novo e vem de ciclos sem fins, mas elas não conseguem nem perceber o que elas estão sentindo. Eu acho que eu não percebi, eu vivi, sabe? Eu acho que foi um processo onde eu falei assim, eu tô feliz, mas eu não tô feliz. Tipo, por que que eu mostro que eu tô feliz, sendo que eu não tô? Eu comecei a cansar de mostrar a perfeição. Eu comecei a cansar de dizer eu tô bem sempre. Eu comecei a falar assim, será que alguém vai me ouvir se eu falar que eu não tô bem? E aí foi quando eu não aguentava, por exemplo, um período que eu estava em Teresina, um amigo chamado Robson Souza, que até hoje, inclusive, a gente estava ontem juntos falando sobre isso. Ele teve um trabalho com índice com Tirolipa, que era aqui, em São Paulo, e no YouTube da Netflix. Ele falou, eu preciso de uma pessoa como você para poder fazer esse papel. E eu não pensei duas vezes, eu sou aquela pessoa que só vou e calculo que, ó, isso aqui vai dar certo, eu vou fazer acontecer. Mãe, me dá 2 anos, deixa eu largar a faculdade, eu vou meter a cara aqui. Ela falou, filha, você tá louca, não sei o que, confia em mim. 2 anos, se não acerta, eu volto pra faculdade. Fui pra São Paulo com R$ 300. Fui pra São Paulo com R$ 300, vim pra cá, fiz o trabalho e tudo mais. E daí eu vi que isso de todos os comediantes era normal, sabe? Eu analisei esse padrão, eu olhei pra todo mundo assim e falei, gente, peraí, eu não sou a única. Isso aqui eles também fazem, porque até então o pessoal sorria de mim. Só que lá eu comecei a ver que outras pessoas que vivem a mesma coisa que eu vivo são iguais. E eu perguntei, você é feliz de verdade? Eu falei, não sei. Às vezes eu sou, às vezes não. Eu falei, pera, tem uma coisa errada aqui. Aí nesse período, continuei crescendo na internet, continuei focando, depois voltei para Bacabal, tive um período depressivo, onde eu estava tentando entender o que estava acontecendo comigo, e ao mesmo tempo tinha deixado minha faculdade para viver um sonho que não estava dando certo financeiramente. Falei, Deus, o que que você quer de mim? Porque eu estava feliz fazendo aquilo, eu estava feliz fazendo a comédia, eu estava feliz, mas eu não estou conseguindo render, eu não estou conseguindo ajudar a minha família, eu me senti como se eu já não tivesse mais nada. E foi um período depressivo que eu caí também, e convivi com meu amigo Robson, que na época era depressivo, e eu peguei as dores dele, porque eu tinha síndrome da Salvadora. Eu peguei. E aí o que era só um esconderijo de uma tristeza virou uma depressão profunda. Porque quando você convive com a pessoa dentro de casa, que é assim, querendo ou não, se você for uma pessoa que você absorve tudo. E eu não sabia disso. Então eu queria curar ele, mas eu fui prejudicada naquele momento. Né? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu voltei para o interior, comecei a fazer terapia, passei um mês e meio de cama, perdi muito peso. Eu lembro que eu olhava para meus avós assim, e eu não conseguia mais sorrir. Ali eu entendi que era depressão. Eu falei, eu não consigo mais sorrir. Eu falei, o que que tá acontecendo? E Isso faz quanto tempo? isso faz... Eu tinha 20 para 21 por aí. E aí eu lembro que... Uma situação que eu lembro que eu tentava sempre fazer todo mundo sorrir. Eu não conseguia mais fingir. E aí isso me pegou. Eu falei, como é que eu vou fazer alguém sorrir se eu sou triste? Porque até então dava pra esconder, mas eu não tava conseguindo mais. Eu tentava fazer isso aqui, ó. Eu não conseguia. Era todo dia pensamentos negativos. Todo dia, todo dia, todo dia. E eu não sabia o que era isso. Ninguém da minha família tinha isso. Até então eu não sabia. Eu falei, eu não quero mais viver, porque eu quero só sumir. Minha vontade era de sumir. Era de não existir mais, porque eu me senti inútil. Eu larguei minha faculdade. Eu larguei minha vida em Bacabal, tentando vencer lá e não venci. Eu larguei em São Paulo, tentei vencer lá e não venci. Eu já tinha uns 300 mil seguidores, não sabia nem o que fazer com aquilo. Eu falei, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Começou. E aí eu lembro que eu fui pra casa dos meus avós, né, que era onde eu ficava lá, que eles me davam um apoio de me sentir confortável, né, por conta da situação do meu pai, e eu não conseguia ir pra outro lugar. E aí eu lembro que minha mãe, eu tava sentada
eu tava sentada na mesa dos meus avós. Minha avó sempre tem uma mesa grande onde ela recebe os filhos. E sentavam meus 2 avózinhos, eles rezando texto, eles são católicos, né? Eles rezando texto. E aí ela falou assim, filha, eu tô tão feliz que você tá de novo com a gente. E aí, aquilo me deu um gatilho, de tipo assim, eu nem queria estar aqui, vó. Eu queria poder vencer pra ajudar vocês, só que eu não falava nada. E eu comendo, e eu sem fome, eu fingindo comer, e eu só querendo dormir, não conseguia. Era um sono, assim, que eu não sabia de onde vinha, um cansaço, que, meu Deus, eu não fiz nada hoje. O que eu gostava de fazer, que era treinar, que era brincar, que era fazer... Eu perdi vontade de tudo, 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 tudo. Eu só queria ficar deitada, chorando. E aí foi quando, graças a Deus, eu consegui me desenrolar nas áreas da marca digital, comecei a crescer bastante. Mas antes disso, eu lembro da minha mãe trazendo uma cartinha pra mim. Ela trouxe uma carta assim, uma folha desse tamanho, frente e verso. A mensagem estava assim: como ajudar uma pessoa com ansiedade. E a minha mãe, sem saber o que era isso, ela só via o triste. E eu não Ela que conseguia. escreveu? Ela que escreveu. Ela foi no Google. Minha mãe nem sabe pesquisar direito as coisas. Ela foi no Google e pesquisou como ela poderia me ajudar a sair, achando que era só ansiedade. E eu sem saber explicar, né? Sem saber dizer, porque se fosse só ansiedade, eu tava vivendo normal, mas eu não conseguia mais sorrir. Aí eu comecei a chorar, comecei a chorar. Falei, meu Deus, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque ver minha mãe naquela situação, uma pessoa que eu nunca gostei de dar trabalho, se preocupando comigo, eu falei, meu Deus, eu tenho que sair daqui. E aí eu comecei a focar, onde eu peguei e falei assim, eu vou fazer triste, eu vou fazer cansada, eu vou fazer como for. Aí você voltou para as redes sociais. E aí eu voltei para as redes sociais, do jeito que dava, comecei a estudar como faturar na internet, como ganhar com isso, aí vendi, comecei a vender produtos, produtos encapsulados, comecei a vender, comecei a trabalhar com isso, comecei a estudar sobre vendas, comecei a focar nisso. E graças a Deus deu muito certo, comecei a viajar. Eu falei, mãe, eu vou meter a cara no mundo, eu vou viajar, eu preciso do seu apoio. Que se ela falar só assim, filha, vai, eu tô dentro. Só precisava do apoio dela, porque é como se fosse uma permissão, sabe? De viver, de fazer as coisas. E ela falou, filha, eu não sei como, mas você vai fazer, eu sei que você vai conseguir. Isso foi, assim, a maior força que eu tive. Então, ela sempre foi essa pessoa que eu não sei como você vai fazer, mas você vai conseguir. E, ao mesmo tempo, eu acredito em você. E eu te acho a pessoa mais corajosa do mundo, porque e ela falava pra mim, eu não teria 1% da coragem que você tem. Não tinha, né? Tanto que ela vivia sob julgo. Exatamente. E aí ela sempre me admirou muito. E isso me deu muita força e foi o que eu fiz. Cresci, corri atrás, batalhei, batalhei. E eu virei uma máquina de trabalhar, Camila. Eu não dormia. Tipo assim, eu dormia lá para as 4 horas da manhã, acordava logo, já era agoniada, era um desespero para trabalhar, para ganhar dinheiro, pra fazer acontecer, para mandar dinheiro pra minha família, pra não sei o quê. E eu lembro que meu primeiro dinheiro, eu falei pra minha mãe assim, mãe, deixa eu te dar isso aqui para ajudar. Ela falou assim, filha, ela olhou para mim assim, para com isso. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou, como é que você vai me dar um mundo se você não tem ele? Aí eu parei. Ela pensou assim, esse é seu primeiro dinheiro, não é? Eu disse, é. Eu disse, pega esse dinheiro e invista em você. Porque eu criei você e seu irmão com salário mínimo. E ajudei o seu pai. Então o que a gente tem dá pra sobreviver. Invista em você. Porque eu sei que você vai ser grande se você quiser. Isso pra mim, família, foi assim. Porque vários pais, né, hoje em dia, falam assim, não, me dá aqui o dinheiro, daqui e tal. Minha mãe nunca foi assim. Minha mãe nunca me pediu nada. Posso fazer uma pergunta que tá no meu coração e talvez mude essa conversa um pouquinho de rumo, mas depois a gente volta para onde você quer. Qual o prejuízo de tudo que você viu do seu pai com sua mãe hoje na sua relação com homens? Inúmeras, inúmeras. E esse tratamento foi o mais longo. E até tô hoje, né, ainda. Hoje eu já me sinto mais preparada, já quero esse momento. Sinto que ainda vai ser esse ano, em nome de Jesus, profetizo. Que eu vou encontrar alguém que vai formar minha família, mas antes eu não queria. Como eu te falei, eu peguei minha mala e viajei no mundo, comecei a trabalhar, viver sozinha e tal. Foi nessa época que eu entrei em droga, bebida, no mundo dos famosos e cresci. E quando eu fui ver, tinha dinheiro, tinha fama e não tinha nada dentro de mim. E eu olhei para um lado, até cheguei a ser noiva, mas eu não conseguia me entregar realmente para a pessoa, amar de verdade, pensar em construir uma família. Eu queria só um namoradinho para estar ali do lado. Porque na minha cabeça, homens eram maus, maltratavam, família era dor de cabeça, era bagunça, filhos
era perda de tempo, né? Então, porque meu pai sempre falava que você é a maior perda de tempo da minha vida. Vocês, se eu pudesse, nem tinha vocês. Se eu pudesse, tipo assim. Qual a idade do seu pai? Meu pai, ele tem acho que uns 50 e poucos anos. Minha mãe é um pouquinho mais velha que uns 3 aninhos só. Minha mãe tem 60 e pouco. Ela me teve um pouquinho mais velha, né? E eles eram primos legítimos, né? Minha mãe brinca que ela namorou vários rapazes, né? Bem financeiramente. Ela disse que pegou meu pai, que era mais pobre, porque casou por amor. Ainda bem que a gente veio salvar. Mas eu tinha isso, de que eu não dependia de homem pra nada. Nada, nada, né? Mas era nada mesmo, sabe? Tipo, se fosse abrir uma porta pra mim, oxi, teu mão, tá doido? Vai pagar uma contra mim? Precisa não, senão depois você vai me humilhar. E o pior, Camila, é que acontecia situações dessas, né? Tipo, eu tive um relacionamento que a pessoa me deu um fone de ouvido, me deu um whey, e depois pediu de volta. E eu, meu Deus, aí isso me traumatizou. Eu falei, nunca mais vou receber nada de ninguém, nunca mais vou me entregar a ninguém. Nesse período também cheguei a ser bissexual, imagina a situação. Eu cheguei a ser, imagina por que eu cheguei a ser Claro, isso. porque mulher é bom, meu irmão. Você entendeu? Lógico. E aí não tô questionando sobre isso aqui, mas foi o que aconteceu comigo, Leila. Eu já não tenho nenhuma vontade de me relacionar com mulher, muito pelo contrário. Eu vejo 100% que eu quero um homem pra minha vida, um pai para meus filhos, mas aconteceu comigo que eu queria pegar uma mulher para bancar ela, para cuidar dela, para dar o melhor pra ela, para que ela se sentisse bem comigo. Resgatar sua mãe. Exato. E eu não entendi aquilo, até o mesmo ponto de perguntar, Leila, tu namoraria com mulher? Eu falei, não. Não. Tipo, não era uma vontade minha, era só, eu me machuquei tanto, eu fui tão traída também por outros relacionamentos que eu me entregava, que eu tentava. Namorei com um policial, peguei lá o policial também, pedi pra se traumatizar, né, irmão? Aí eu peguei um policial, peguei um personal, falei, gente, essa raça aí é complicada. Aí já fui criando mais ideias de que qualquer profissão, pelo menos, era um homem. E que a gente brinca muito com isso, né, na comédia. Fala personal e policial, pode cortar que não adianta. Mas todo homem que eu me envolvia, ou era traído, ou acontecia alguma coisa, ou ele me machucava de algum lado. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Onde é que entrou Jesus na sua vida? No CIS. Não. Eu sempre tive, que eu tinha um Deus maior comigo, eu sempre falava, Deus abençoe e tal. Sempre tava nessa, minha família criou, vindo pro domingo pra igreja, na igreja católica. E eu sentava lá e ficava, amém. E eu ficava lá, mas eu não entendia nada. Então, não tinha essa conexão. Eu sabia que eu ia ser grande, que Deus falava comigo de uma forma que ele falava, mas era assim, na intuição, sabe? Eu vou ser grande, eu vou conseguir. Era uma fé, eu sempre fui muito grata. Eu acho que o que mais me fez crescer também foi a gratidão, porque eu sempre fui muito, tá tudo bem, vamos resolver, vamos fazer, sabe? Sempre fui aquela pessoa positiva. No pior do cenário, eu falava, meu amigo, colchãozinho aqui no chão tá ótimo, vou dar um jeito. E chegou um tempo, Camila, que eu vivi com fama, com dinheiro, com muito dinheiro. E eu falei assim, já dei minha casa pra minha mãe, que era o meu maior sonho de vida. Eu tinha tudo e eu vi que eu não tinha nada. Eu tinha um relacionamento, noivo, mas não era feliz. Tinha um relacionamento, mas não era feliz. Tinha um namoro, mas não era feliz. Eu tinha dinheiro, mas na minha cabeça eu não tinha nada. Eu andava de shortinho, topzinho, não sabia nem me arrumar direito, não sabia nem cuidar de mim. Eu não sabia quem eu era. É como se eu olhasse aqueles seguidores, aquele dinheiro, tudo, eu falasse assim, sabe? Eu nunca tive isso de, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser muito... Não, eu sempre quis ser uma pessoa boa pra minha família, eu queria ajudar eles, meu foco era esse. Quando eu falo que o dinheiro não muda a pessoa, ele mostra quem você realmente é. E foi isso que aconteceu comigo. Um certo dia eu sentei com os bancários, assim, em cima da mesa da empresa, eu falei, olha, quero passar tudo pro nome da minha mãe. Aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, que é isso? Aí eu falei, não, é porque eu tô pensando em fazer uma cirurgia, né? Não sei o que vai acontecer, enfim. E eu quero só garantir. Tá bom. O pessoal fez o procedimento. Dias depois, comecei a comer, cheguei a pesar 85 quilos, depressão voltou. E eu tava me despedindo porque eu ia me suicidar. E aí eu planejei tudo, né? Tinha entregado tudo lá, tinha deixado no ponto da minha cabeça. Minha mãe sempre falou pra mim que o maior presente da vida dela é eu. Não é o que eu tenho. Ela nunca me pediu nada. Minha mãe nunca. Mas eu sempre fiz tudo por ela. Exatamente sem ela pedir, porque eu sei que ela não pede. E nesse dia aconteceu algo comigo que eu falo que antes de conhecer Deus, eu tinha ele.
Mas nesse dia ele falou comigo. Ele falou e eu ouvi. Eu nunca falei isso em lugar nenhum, mas eu vou falar aqui. Que um pastor já revelou isso pra mim, né? Então, eu falei, um dia eu vou contar isso, mas só se for revelado. E aí ele revelou o que aconteceu comigo, e quem falou comigo e o que falou comigo. Ele falou assim pra mim, o pastor Maurício falou assim pra mim, naquele dia, naquele quarto, em cima de uma varanda meio aberta assim, quem falou contigo foi o Espírito Santo. Aí eu... E ninguém sabia disso. Eu tinha ido em vários podcasts, eu nunca falei sobre isso. Nunca falei esse momento, nunca detalhei. Porque na minha cabeça, isso era uma vergonha, a pessoa tentar se suicidar, algo do tipo. Era uma fraqueza. E nesse dia eu tranquei a casa. Tinha 2 cachorrinhos, né? Os cachorrinhos sempre muito barulhentos, ficou todo mundo calado. Eu lá em cima da minha varanda do meu quarto, era aberta assim. Você morava onde? Lá em Fortaleza. Eu tinha comprado antes vários medicamentos pra cabeça, né? Que era tipo Ritalina, acho que era Ritalina. Porque eu ia tomar tudo de uma vez. Só que eu não tive coragem. Aí como eu não tive coragem, porque eu pensei, se eu tomar Ritalina que acabou, trancou, ninguém morreu de uma vez. Só que realmente, se isso existe, eu vou me jogar aqui de cabeça e vai dar um jeito de acontecer alguma coisa, se for pra me ficar ou não, só me dizer desse jeito. E eu ia me jogar de cabeça, coloquei o pé, eu tava descalço. Sabe, um dia bem assim, é isso, é esse dia aqui, não vou preparar nada, vai ser esse dia. Coloquei o pé em cima da rede que tava assim. Só uma curiosidade. Nesse momento, você ainda estava ativa na internet? Todos Com a os dias, depressão, todos com os dias. todos os dias. Todos Nada os mudou. dias. Nada mudou. Todos os dias. Ok. Todos os dias era feliz, todos os dias era alegre. Claro que eu tentava esconder e dava pra ver algumas coisinhas, né? Que não tava tão assim. Mas dava tipo assim, era meu trabalho, né, Tava Camila? fazendo trabalho. Ok. Eu não tinha. Eu sempre tive gravidez 16, então pra mim é automático, sabe? Que eu chego aqui, eu já tiro foto, eu gravo, é automático pra mim. Então, eu sempre tinha isso na minha cabeça. Tando bom, tando ruim, tando bem, tando mal. Trabalho. É trabalho. E, enfim. Aí você ficou descalço. Isso, coloquei o pé em cima da rede, como se fosse pra jogar, pra dar impulso. E quando eu ia me jogar, eu ouvi uma voz falando assim, ó, não vai não. Eu olhei pro lado, sabia que não tinha ninguém, eu tinha conferido toda a casa, trancado as portas, quem é que tá aí? Voltei, olhei e falei, quem tá aí? Rian, que era o meu ex, né? Rian, tá aí? Não. Falei, tô ficando doido. Aí eu pensei, não, tô ficando doido, que eu me jogar, mas peraí, o que é que eu tô ouvindo aqui? Eu falei, não, coisa na minha cabeça, coisa na minha cabeça. Tirei o pé da rede, fiquei pensando aqui, falei, eu ouvi isso mesmo, será que tem alguém aqui? Falei, não, deixa pra lá. Aí tá, vim pra parar de novo, ouvi mais forte, não vai, não. E desse jeito, não vai, não, pausadamente. Aí eu virei assustada, eu falei, quem tá aí, quem tá aí? Eu já desesperada, abri a porta, tava tudo trancado, abri a porta, desci, peguei uma frigideira da cozinha, quem tá aí? Como se eu fosse matar um ladrão com a frigideira. Até nessa hora eu sou engraçado. Aí eu com a frigideira na mão, eu falei, meu Deus, quem tá aqui? E eu, meu Deus, quem tá aqui? E eu, beleza, eu coloquei a frigideira lá embaixo, eu falei, gente, tô ficando doida. Sentei na rede e comecei a pensar. Eu falei, olha, se eu realmente ouvir alguma voz, um dia isso aqui vai ser revelado pra mim. Mas, Deus, se tu existe, em uma semana, se tu não fizer nada, eu vou tentar de novo. E eu vou tentar com medicamento, que eu sei que não tinha como, porque é pra cabeça, eu tomava 1, 2, minha cabeça já ficava explodindo. Imagina eu tomava, tipo, várias caixas de medicamento junto, trancando a porta, sem como ninguém salvar. Então, não teria escapatória. Em uma semana. E aí, ok, eu deitei na rede, como se fosse pra pensar. E eu dormi. Eu simplesmente dormi. Sabe quando você tá com o corpo tão cansado que você apaga? Quando pensa que não, meu celular tocou. Eu falei, abre aqui, Leila, que eu tô aqui fora e tal. Você trancou as portas, tudo. Era o meu ex, né? Aí eu, oi, não. Eu falei, não, eu tô indo. Eu liguei o celular e falei, ah, meu Deus, foi um sonho. Isso eu pensando, né? Quando eu fui olhar pro lado, a marca do pé da rede. Quando eu desci lá embaixo, a frigideira do mesmo local que eu tinha jogado. No chão, assim, perto do sofá. Falei, meu Deus, eu ia me matar. Tipo, sabe aquele momento que você fala? De lucidez. O que eu ia fazer? Tipo assim, eu ia acabar com a minha vida. Eu ia acabar com tudo. A depressão cega tanto a gente que a gente vê que não é nada. Falei, meu Deus, o que eu ia fazer? Ao mesmo tempo eu falei, mas eu vou esperar. Eu pedi uma resposta naquele momento. Acho que eu nunca fiz uma oração tão verdadeira quanto aquela. Uhum. E em 3 dias, um amigo me ligou. Eu tava aqui de São Paulo, o Pedro Bandeira. Ele me ligou e falou assim, Leila,
tá aí? Eu falei, tô. Ele falou, amiga, eu senti de te chamar pro CIS, sabe? Onde é o evento e tal. Eu falei, já vou falar, já. Eles disseram aí que o negócio era bom. Não tô fazendo nada mesmo. Já me fizeram igual uma semana. Eu falei, vou lá, né? Só que eu não imaginava, eu não fui pesquisar nada. Eu só, sabe quando você, não tem nada pra fazer, Só eu vou vou. lá, eu vou lá, eu vou. Fui lá conhecer, ver o que é que esses coaches estão falando. E foi, de verdade, eu fui dessa ideia. Acredito. Não, vou ver o que esses coaches estão Só falando. você fez isso, ninguém mais. Vou ver lá o que esses coaches vão falar pra mim. Aí sentei lá, eu já assim, ó. Aí, detalhe, tá? O cabelo todo azul aqui. Eu tinha 7 Eu lembro de piercing na você. orelha. Eu lembro de você. Você lembra? 7 piercing na orelha. Cabelo azul, cheio de pista, tava acima do peso. Acima do peso, 85 quilos. Cara, eu fiquei com vergonha até das roupas que eu tava usando, que eu não sabia nem usar a roupa direito, assim. É outra coisa, a pessoa é milionária, mas assim, não se vê como nada, sabe? Tipo, como se não tivesse nada. E eu sentei assim, e eu aqui, ó. E começou a falar, comecei a entender, comecei a buscar. Eu falei, gente, peraí, minha cabeça funciona assim. Comecei a me identificar, comecei a ver, minha família é assim, minha vida é assim, minha coisa é assim. Meu Deus, não é por isso, é por aquilo. E eu comecei a entender, não sei isso, o que estava acontecendo com a minha cabeça e o porquê que eu estava passando por tudo aquilo. Eu entendi que eram minhas crenças, eu entendi que... Falei, velho, peraí, esse é que é o sinal que eu tinha pedido. Aí comecei a entender. Aí eu comecei a entender como funcionava o meu cérebro, o porquê que eu estava tão depressiva. E comecei a ver o que eu era, o que eu tinha, o que eu sou, entendendo que eu poderia ser, que eu não era só uma pessoa que veio para ajudar minha família, mas que eu também tinha uma vida, que eu também tinha um propósito, que eu também era uma pessoa que eu poderia amar, ser amada, ter família. Eu falei, buf, meu Deus, é aqui. Esse é o sinal que eu pedi. E aí eu aceitei Jesus naquele dia e eu fiz uma promessa naquele dia que foi o seguinte: eu prometo nunca mais tentar tirar minha vida. Porque eu entendo que esse é meu maior bem, é poder tê-la para viver, é poder ajudar outras pessoas. Eu também posso não só ajudar minha família, mas ajudar milhares de pessoas e ser feliz, e ser amada, e ter uma vida plena. E eu falava, isso era tão distante. Isso era tão distante, Camila, que eu falava assim, gente, não é possível, isso aqui é real. Ou isso é papo de coach, ou eu vou viver. E eu saí do meu primeiro CIS com uma máquina, mas uma máquina positiva. Uma pessoa querendo ser melhor para o meu relacionamento na época, uma pessoa Vou fazer uma querendo... pergunta. O que é que mudou imediatamente depois? O que é que mudou de forma prática? Camila, eu tava comendo assim, não como mais. Eu tava fazendo assim. O que é que mudou, assim? Mudou tudo, amiga. Mudou tudo. Na época, como eu tava bem acima do peso, eu era fisiculturista, tá? Antes de Pois tudo é. isso. Com 20 anos de idade, eu fui fisiculturista, totalmente trincada, tinha uma vida extremamente saudável, eu amava aquele mundo, hoje eu amo Aquele mais ecossistema. ainda. Mas como eu tava muito depressiva, eu engordei muito, eu, tipo, relaxei, tava nem embanada mais. E quando eu saí do CIS, eu pensei, quer saber? Graças a Deus, eu entendi que eu tinha dinheiro pra mim também, que eu podia fazer umas coisas pra Que mim. bom. Falei, vou fazer umas cirurgias, meti logo várias cirurgias, aí cresci na internet, comecei a engatar mais, foquei no meu crescimento, cresci muito mais, tipo, 2, 3 vezes mais, financeiramente engatei mais ainda, comecei a ajudar mais gente, comecei a ser uma pessoa melhor, comecei a ser mais feliz verdadeiramente, sem forçar, sabe? A fingir ser o que eu não sou, a estar triste, ligar uma câmera, não, mas ser plena de verdade. E é claro que não foi do dia pra noite, isso foi um processo. Jornada, processo. Não. Quantos CIS você já fez? Eu já fiz 5. É isso. Então, assim, no primeiro CIS eu mudei muito, eu acho que o primeiro CIS foi o mais marcante pra todo mundo. Porque você sai do nada ao tudo e você vai entendendo o que tá acontecendo e que existe outro mundo. Né? Também não adianta você, eu vou fazer o CIS aqui, eu vou me jogar na casa com as piores pessoas do mundo, eu vou continuar comendo. Não, você tem que tomar decisões, tem que tomar atitude, tem que ter consciência do que você tem que mudar. Então, foi isso que eu entendi. Eu sou uma pessoa muito de aprender. O que você me ensina... E realizar também. E realizar. Você basta me ensinar uma vez. Leila, isso. Eu sempre vou... Eu falo que eu vou ouvir até o mendigo na rua, porque ele tem algo pra me ensinar. Isso não quer dizer que eu vá pegar a ideia dele e vá jogar pra mim, mas eu pego uma calculadora automaticamente na minha cabeça e falo, ó, o que ele disse, o que eu sei, peraí, esse lado aqui tá positivo, tá... Realmente esse lado aqui tá certo. Vou analisar em todas as áreas, eu coloco um negócio dele aqui, como por exemplo, pessoas como você, como o Paulo, eu tenho uma consciência, não, isso é a verdade. A homem não presta, não sei o quê. Quando você falou, não, peraí, isso não é verdade. Eu falei, oxe, como assim não é verdade? Existe um bom? Existe alguém que pode me amar? Peraí. Então, peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Foi um tempo, sabe? E aí, hoje em dia, eu já conheci pessoas maravilhosas, assim, hoje eu sei que realmente existe. Hoje eu convivo com pessoas que são maravilhosas, ajuda. Eu sou a pessoa que mais casa todo mundo, tá?
Ainda não veio mesmo, mas eu caso todo mundo. Tudo que é amigo meu, eu tô casando, tô ajeitando, tô sendo a cupida, porque eu amo isso. E hoje eu vejo, assim, que Deus vai me trazer uma pessoa tão boa, mas tão boa, só que essa pessoa não vai ser um complemento mais. Ela vai ser um transbordo, né? Uma pessoa que vai somar na minha vida em todas as áreas. Não é pra cobrir um buraco, né? Exato, porque eu era muito vazia de cansaço. Eu era muito aquela pessoa que vivia pra trabalhar, via no celular e não sei o quê. Aquela mulher mandona, aquela mulher. Como você falou, o Paulo falou uma coisa que magoou muito, mas foi preciso. Ele falou assim: sabe aquele homem que trai? Sabe aquele homem que aceita qualquer coisa da mulher? Que não que tá um banana, não sei o quê? Sabe aquela mulher que ele merece? É uma mulher mandona, uma mulher não sei o quê. Sabe porque os dois se merecem? Isso mesmo. E eu falei: ei, peraí, Paulo, peraí. E aí eu entendi, eu falei, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor também. Não é só eu querer alguém melhor, eu tenho que me tornar a pessoa que eu quero me relacionar. E foi aí que eu entendi. Falei, se eu quero um homem bom, eu quero um homem coerente, eu quero um homem responsável, eu quero um pai para os meus filhos, eu tenho que ser essa pessoa. Eu tenho que ser essa mulher paciente, essa mulher que respeita, essa mulher que aprende a ser submissa da forma positiva, porque o pessoal pensa que submissão é você se humilhar para a pessoa que não tem nada a ver, né? É estar debaixo de uma mesma missão, é estar debaixo de um mesmo projeto de vida, é cuidar da família, é amar o próximo, é estar submissa a ele a um ponto de meu amor, eu tô aqui para resolver a sua vida, para facilitar a sua vida e te ajudar a ser melhor todos os dias. Então, isso pra mim foi algo, acho que o mais forte, Camila. Depois da questão de depressão, essa parte foi De relacionamento, né? foi. Você pode ter liberdade pra dizer, Camila, eu não quero falar sobre isso. Pode falar, Camila, eu só desce. Minha vida é um livro aberto. Mas você viu que eu perguntei a ferida que o seu pai causou em você, qual tinha sido sua relação? Você foi muito verdadeira com a sua humildade, com a sua verdade. E você disse que hoje é o seu projeto de vida e foi a coisa que você mais cresceu, foi entender que você agora é inteira e tá preparado para receber um homem inteiro, Sim, onde ninguém é muleta um pro outro. E veio muito forte aqui no meu coração, tem um novo nível de perdão pro pai dela. amém. Eu creio. Tá faltando só isso, amiga. Tem um novo nível de perdão. Eu acho que agora teve o perdão racional. Você conseguiu racionalizar tudo. Você conseguiu entender o que ele fez e o que te feriu. Racionalmente você disse assim, eu decidi perdoar. Mas eu tô falando e eu acredito que no espírito tá faltando um novo nível do perdão. Tá faltando olhar para ele com misericórdia. Hoje eu tento ter mais paciência. É Hoje isso. Com misericórdia. É entender que misericórdia, assim, não é tirar o que ele fez, é reconhecer e dizer assim, apesar do que ele fez, fazer uma lista de 50 gratidões pelo homem que ele errou, mas o que ele fez, eu não sei qual caminho, qual a estratégia que você vai usar, mas só tá faltando isso. Isso nem faz parte do creio. podcast, mas assim, veio muito forte no meu espírito, não queria deixar de dizer. Porque eu acho que o próximo podcast ela vai Teve testemunhar. Existe um novo nível de perdão. Teve um dia que... Você vai ser capaz de amá-lo como você ama a sua mãe. Amém, eu recebo. Eu acho que tá faltando isso também. Eu já perdoei meu pai várias vezes, mas eu sinto que falta esse 70 amor. vezes 7, me falta amor. O nome que veio no meu coração foi misericórdia. Talvez comunicar amor pra ele vai te curar, além de curá-lo. Eu tento todo dia, Camila, eu tento. Eu tento entregar o que eu entrego pra minha mãe, mas algo me trava e calma. É isso. Tipo assim, eu vou fazer isso por ela, mas será que ele merece? Será Não, por aí, não é sobre isso. sabe? É sobre você. É. É sobre você. Hoje eu faço muita coisa pelos dois, eu consigo... Mas ao mesmo tempo é diferente, é um sentimento de... Sim, ok. A ferida tá lá. É real. É. Você não imaginou, ela é concreta. Ela é concreta, tá lá, ainda tem casquinha. Ainda não, aí a marca ainda existe. E por isso o tempo e a atenção que você vai ter que dedicar a isso. Tá faltando só isso. Eu creio. Tá faltando só isso pra você estar pronta pra viver uma família linda, feliz e não levar esse padrão pro teu casamento. E eu tive que desbloquear também uma coisa, sabe o quê? Quando eu financeiramente pude ajudar minha mãe e tudo mais, eu entreguei a chave da mão dela, eu falei assim, mãe, agora meu pai vai poder ficar lá em Macabal e a senhora vai poder vir aqui pra Fortaleza. Que Você viu a casa em Fortaleza? Sim, a Alphaville lá, a minha do lado dela do outro. E aí você vem pra cá pra morar do meu ladinho. Ela olhou pra mim e falou assim, filha, eu não vou separar do seu pai porque eu amo ele. E eu lembro que um certo dia, num momento lá de desbloqueio... Cadê a casa? Tá lá, em Alphaville. Ele botei pra alugar, porque meu irmão engravidou, que era o É. sonho dele, né? Tentava há muito tempo. E aí ele engravidou, e aí simplesmente ela não sai mais de Bacabal por causa da criança. Até pelo menos 1 ano, né? Aí depois ela vai pra lá. Mas é a nossa vidinha, assim. Ai, enfim, aí o meu pai virou o melhor avô do mundo, tá?
Detalhe. Sim. Ele virou o melhor avô do mundo. E assim, eu tive que desbloquear esse momento da minha mãe um dia. Que isso ficou na minha cabeça. Porque como se eu, poxa, eu perdi. Eu tava aqui no desbloqueio, né? Um momento. E aí eu comecei a falar assim: por que você fez isso? Eu trabalhei minha vida inteira. Eu me dediquei. Eu perdi minha adolescência. Eu fiz tudo pra poder ajudar a gente. E um dia você falou pra minha cara que simplesmente não vai parar com ele e tal. E aquilo Mas você tá foi. entendendo? Mas você entende Foi por muito que eu tô lhe forte. falando que falta um nível de perdão para ele? Hoje a gente A tem um gente- relacionamento bom, gente. mas eu sinto que falta mais. Eu vou falar, tá? Fala, mulher, fala logo. Se a casa fosse para ela, não fosse para você, você teria dado uma casa lá para os dois. Você não queria dar uma casa para sua mãe, você queria tirar ela do seu pai. O presente para ela é o lar que ela ia viver. Não é lá que eles moram? Eu só tô trazendo luz, né? Para você permanecer nessa jornada. Sim, Como a nova meta agora é, eu preciso amar e entender. Entender, essa foi a escolha dela. E é é. perfeita. Ela disse, eu estou com ele por amor. E talvez trazer ela para um mundo de transformação. Coloca os dois no método CIS Online. Vamos mandar para ela o meu presente para Eu ela. levei ela pro CIS. Pois Eu tenho um vídeo pra te mostrar depois. Ela ficou louca, ficou muito alegre. Aí ela começou a brigar. Ai, mas eu queria tanto que teu pai tivesse aqui. é Vai teu isso. pai. Vamos mandar o CIS, vamos mandar a amiga, vai ter o CIS Online agora. Vamos Amiga, a mandar gente tem para que tua amarrar casa. o pai, então. Não, o pai vai fazer, bota no celular, ele vai trabalhar ouvindo, ele, o que ouvir vai entrar. Então, assim, aceitar que essa é a escolha dele, você não é a salvadora dela, essa é a escolha, Sim. ela é uma adulta. Ela escolheu esse lugar. E na hora que quiser presentear, ele é o homem da casa, pai, tá aqui a sua casa, pai. Não é para ela, não é para tirar ela do lugar. Só falta isso, amiga. Eu creio. Para deixar eles, né, você é filha. Eles são os pais. Eu lembro que uma das fases do perdão que eu tive, eu falo assim, eu perdoo ele. No começo, né? No primeiro, segundo CIS ali. Aí eu lembro que eu consegui, tipo, ele não tinha um carro bem simplesinho, né? Bem ruinzinho. Eu falei, vou trocar o carro dele. Aí eu ia comprar um carro só pra minha mãe, esqueci de dar o carro pra ele. Eu fiz até um vídeo sobre isso, depois eu posso até te mostrar. Que foi eu falando mesmo, pai, eu te perdoo por isso e aquilo. Só que eu perdoei e fui embora. Eu não queria ver. Uhum. Eu não queria estar perto, Não, sabe? Eu não ok, queria você saber. tomou a decisão. Começou. o Isso, processo. começou. E aí depois eu fui entender, aí foi uma frase que se falaram assim, que uma amiga, até uma amiga ajudou nesse processo, ela falou assim, amiga, você perdoa mesmo seu pai, você perdoa ele. Ela falou assim, você abraça ele? Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra, uma coisa é perdoar, outra coisa é conviver. Ela, não, amiga, abraça, falar que ama. Eu falei assim, pra quê, mulher? Eu já perdoei. Daí começou, né? E o processo é como você falou, 70 vezes 70 7. vezes 7. E aí hoje entendendo isso, eu pensei que eu já tinha perdoado 100%, mas faz sentido. Faz muito sentido. Desculpa, amiga. Veio no meu coração eu tinha que falar. Senão não ia ser eu. Faz muito sentido. É, agora, vamos lá, a gente tem tempo, né? Nosso tempo tá acabando e eu tô tão feliz. Tô feliz porque ela é uma aula, tá? Mas mais do que ela é uma. Vou separar. Você aqui, você foi uma inspiração e uma aula. Que são pessoas que inspiram, são pessoas que trazem algumas coisas que viram referências para outra e que a pessoa olha assim, poxa, que bacana, como é boa a alegria dela, como é boa a garra dela de vencer, como é boa a gratidão que ela tem, isso é uma inspiração. Mas o maior poder não é naquilo que a gente inspira, o maior poder é naquilo que a gente ensina. Sim. E você começou a mostrar que as pessoas podem ser de verdade, que as pessoas precisam reconhecer os seus sentimentos, que a história, a circunstância não define o futuro. Exatamente. A circunstância não define o futuro, eu acho que é o que mais você ensinou aqui. A história, a sua história hoje não define o teu futuro, né? O que você faz com ela é o que define onde você vai chegar. E você, quando eu tô falando sobre business, né? Por incrível que pareça, eu falo que meu podcast é sobre gente, é sobre alma, é sobre casamento, é sobre Jesus, é sobre a vida transformada, um caráter transformado, mas eu tenho muita autoridade de negócio, eu sou uma empresária bem-sucedida há E 26 vocês anos. são uma inspiração de casal pra mim. Porque eu falei, cara, eu amo trabalhar, eu amo poder ajudar as pessoas, eu amo poder servir. E aí o pessoal, não, mas você tem que ter homem que faça por você. Não, peraí, eu também quero ajudar, eu também quero servir. Aí eu vejo você, o Paulo, eu falo, gente, olha essa mulher, gente, olha esse homem, olha esse casal, olha essa família. Amém. Então vocês são uma inspiração pra mim, né? Amém. Então, pra mim, nossa, eu olho pra vocês assim e falo, eu quero ser igual a Camila. Mas essa Não, você vai parte ser aí, muito melhor do que eu, filha. essa Você parte aí, da sua idade, você vai ser muito melhor do que eu. eu quero poder servir. Amém. Amém. E eu vou chegar lá onde eu vou encerrando aqui para te passar a palavra.
E é porque eu tô querendo trazer para a audiência aquilo que você ensinou hoje. E você ensinou uma chave, quando eu tô falando de business, eu digo que uma das coisas que mais quebram as empresas é quando a gente perde a cultura do aprendizado. É negócio não tem alma, né? Quando o empresário, ele chega num lugar onde ele já se acha bom o suficiente, onde ele acha que já sabe tudo, então ele para de aprender, ele para de ir nas feiras, ele para de ir no congresso, ele para de ouvir os conselheiros, ele para de olhar para a concorrência, ele para de perceber o mercado, ele perdeu a cultura do aprendizado. Então o próximo passo dele é queda, é falência, é dificuldade. E você, por graça de Deus e por um dom e pelo projeto que Deus tem através da sua vida, que nem começou, tá? Amém. Nem começou. Ele te deu uma paixão pelo conhecimento. Muito grande. Uma paixão pelo aprendizado. E eu tô só te inspirando, eu tô trazendo consciência, eu tô concatenando os pontos aqui que ela trouxe. Então, algumas coisas nela nos inspiram, mas o que inspira, você pode dizer assim, é natureza, mas isso aqui não, ela tá te dizendo um caminho, ela tá dizendo, ela buscou o aprendizado, ela fez o primeiro método CIS, ela se entregou de cabeça, ela foi para julgar o método CIS, mas quando chegou lá, ela disse, opa, tem verdade nisso aqui, tem ciência, Vá tem mesmo que seja pra testemunho. julgar, vá. Vá para Você julgar, vá. A gente espera lá. Vá lá para desmascarar o Paulo Vieira e a Camila Vieira. Isso. E então, que a cultura do aprendizado, que a sua vulnerabilidade, que a sua humildade em buscar ajuda e que a sua verdade possa ensinar para quem está nos assistindo que existe uma jornada, né? Que existe uma jornada, que não tem nada que não possa melhorar. E você só tem Amém. 27 anos, minha amiga. É muito lindo o que Deus vai fazer através da sua vida ainda. Amém. E eu só queria dizer que, para encerrar e você deixar uma mensagem para as pessoas, eu queria só profetizar uma fome de Deus tão grande. Amém. Olha para mim, você vai rodar o mundo, onde você souber que algo Deus está fazendo no lugar, se eu quero estar lá, porque eu quero receber essa unção. Amém, Jesus. Eu vejo como se uma transição dessa tua fome de aprendizado por fome do fogo de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus. E aí ele vai usar o teu testemunho, a tua verdade, a tua vulnerabilidade, o teu amor por teu pai, para curar famílias. Muitas filhas vão ser curadas a partir do teu posicionamento, do que Deus vai fazer na nova estação. Então, assim, aumenta a fome por Deus. Peça por isso. Sabe como eu sei que eu sou escolhida? Porque eu já tentei fugir desse processo tanto tempo que eu via. É um vai, é um volta. E eu vi hoje uma pregação do David Leonardo que ele fala sobre isso. Ele falou, vocês não têm ideia de quantas vezes eu disse que eu não ia mais pregar, que eu não ia mais continuar, que eu não ia mais fazer. Aquele jargão que escolhido não tem escolha, é desse jeito, acabou, tá amarrado. Se ele quer, ele fez. Que a gente pensa, não, vocês não tiveram esse processo. Oh. Meu Deus do céu. Eu falei, gente, olha aí. E eu ouvi sua palavra hoje. Falei, meu Deus, quantas vezes a gente tenta fugir, mas aí quando a gente sabe que é escolhido mesmo, não tem como. E eu vim só reforçar. Você é escolhida. É grande o que Deus fazer. Mas você vai ter que ir para águas mais profundas nele. Águas mais profundas. Mais tempo e mais atenção. Eu estou disposta a viver todo e qualquer processo para seguir os planos que Deus tem para mim. Amém. Eu sei que são grandes porque Ele já me mostrou. Amém. Ele já me mostrou, se posso falar isso, mas Ele já me mostrou até estádio de futebol lotado e eu falando. E sabe quando foi que Ele me mostrou isso? Eu tava no Poder da Ação, né, de vocês. E eu pisei e olhei assim. E Deus falou assim para mim, prepara que um dia vai chegar a tua vez. Amém. Eu falei, Oxi, como assim? E eu treinei para ser comediante de palco, né? Então, hoje em dia eu palestro de forma, brincando com tudo. Como se fosse um Cláudio Duarte no mundo do conhecimento, sabe? Então, hoje eu prego, eu brinco, eu consigo trazer a tudo na comédia. Mergulhe na nesse palavra mundo de Deus. Para que Ele te use, porque Ele vai fazer nesse próximo tempo. Amém. Amém. Amiga, dá uma mensagem para novas pessoas. Nós temos que acabar. Amei esse tempo com você. Obrigada. Linda, princesa. Você é luz, que sejam cada Amém. vez mais usados, que vocês não parem. Amém. Eu admiro muito isso, porque eles não precisariam mais fazer isso, né, gente, financeiramente falando. Então, vocês realmente, que é por propósito, por paixão, é por amor a Deus, ao que Deus colocou no coração de vocês. Parabéns por esse projeto lindo. Contem comigo sempre. Eu sou a pessoa, acho que todo mundo virou chato, né, quando vai pro CIS. Ah, não, tu já fez o CIS? Não, tu tem que ir. A pessoa, não, mas eu não quero isso. Não, mas peraí, deixa eu explicar. Aconteceu isso. Aí eu vendo o CIS pra todo mundo. Tudo que é canto, a pessoa me fala que, Leila, pelo amor de Deus, dá 2 minutos sem falar o CIS. 2 minutos, mas não é tem isso. como, porque gente. quem ama o ser humano e é impactado quer que o outro viva a mesma coisa. Exatamente. E uma mensagem que eu vou dar pra vocês é a mensagem do meu livro, que vai sair em breve, em nome de Jesus. Estou escrevendo. Inclusive com o Líderes, né? Que é o método do Paulo Vieira. A gente tá lá com a equipe. Que vai ser Faça o que te dá medo.
Uau. Que a frase está tatuada no meu braço. Amém. E tudo hoje, Camila, que eu fiz na minha vida, eu entendi que eu fiz com muito medo. Eu fiz com as pernas tremendo, eu fiz com dúvida, eu não esperei ficar pronta. Eu falo que eu não sei pilotar um avião, mas me dá bem que um chat GPT que eu vou aprender agora. Então eu sou essa pessoa que eu não sei como, mas eu vou fazer dar certo. E eu falo pra você, faça o que te dá medo, faça o que você... eu tô com medo de fazer aquilo. Cara, vai lá. Se você vai no final olhar, isso aqui vai me fazer bem, vai me desafiar, vai me levar pra um outro nível. Não fica perguntando pra ciclano, beltrano, o que você acha? Porque todo mundo tem o seu conceito de vida. Mas se você sente que aquilo é pra você, eu quero fazer um CIS, eu quero fazer uma coisa, eu quero viajar, cara, faz o que te dá medo. Com coragem ou sem coragem. Simplesmente só vai. Lá no meio você vai ver se vai dar certo, se não vai, mas não fique esperando uma oportunidade ou não fique esperando as portas se abrirem. Vá lá e pega uma chave que você encontrou no meio do caminho, tenta abrir a porta, se não der certo você empurra, faz acontecer, porque se for de Deus, até as linhas tortas vão te levar para o caminho certo. Uau. Amei, tá? Isso é profundo. Dá um podcast só sobre faça o que te dá medo. Exatamente. E olha que louco, só pra você entender. A vida inteira a gente vive procurando um caminho reto, né, Camila? Uma escada. Não, eu vou montar um negócio, mas só vou montar um negócio aqui agora. Tipo, se eu vou montar um produto digital, se esse produto digital um dia ele virar uma imersão, pá, é uma linha reta. Só que olha onde eu vim, eu era palhaça, vendi sanduíche, entreguei um panfleto, vendi Rinodei, fui esculturista, depois eu fui fazer Netflix, depois eu fui ser comediante, depois eu fui vendedora de marketing digital, fui mentora, fui não sei o que, e foi nada a ver com nada. Eu sou e escritora, hoje mentora. Eu consigo fazer um pouco de tudo. Isso tudo foi treinamento. E tudo me tornar a pessoa que eu sou hoje. E tudo foi treinamento. Uau. Então, o segredo é fazer. E aí, com o tempo, né, você vai entendendo realmente o que Deus tem pra você. Porque até quem vem te atrapalhar em vários processos da vida, Deus usa pra te ajudar. É isso. Amém. 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 Eu tenho certeza que mais esse episódio, mais essa minha convidada linda, ela foi usada para trazer luz, direção, te provocar. Você foi provocado aqui. Então, que você se mova, que você faça o que te dá medo, que você se cerque do conhecimento certo. Vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo, faz o que tem que ser feito. E lá no fim, você vai entender que tudo valeu a pena, tudo foi o processo. Só continua aprendendo, tá? Um beijo. Nós te amamos. Beijo, meu povo. Linda. Aguarde os próximos capítulos aí do casamento. Próximo podcast, o noivo tá aqui do lado. Eita, Glória! É vitória, viu? Ô, pai. Ó, cara dela. Meu Deus. Abraço, linda. Ô, princesa, você é maravilhosa. Eu sou Camila Vieira e eu tô aqui completamente disponível para segurar na sua mão e te conduzir para a jornada mais transformadora da sua vida até então.